Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo 3 da aula 3, disciplina matemática elementar e discreta. Já falamos aqui da função constante, afim, linear, identidade, quadrática, exponencial, e vamos falar agora da função logarítmica e fazer alguns exercícios. Só lembrando, pessoal, que essa aula é uma revisão praticamente, né? São bastante informações aí, mas você tem que pegar o livro, tá? E ler. Vou colocar o material lá no AVA, mas qualquer outro livro você vai ter essas informações aí, né? Nós já falamos disso aqui. Estamos aqui na função logarítmica. Obviamente, assim como na função exponencial tivemos que lembrar algumas coisas das potências, na função logarítmica temos que lembrar os logaritmos, né? Teoria básica, pelo menos. Lembrando, de novo, isso aqui é conteúdo do ensino médio, tá? Então, o logaritmo é esse aqui, né, pessoal? O símbolo é esse, tá? Aqui nós temos o logaritmando, aqui nós temos a base do logaritmo, tá? E aqui nós temos o logaritmo, propriamente dito. Para resolver um logaritmo, nós usamos o conhecimento de potência, que nós falamos agora. Por isso que você precisa conhecer aquelas regrinhas. Deixa eu só mostrar aqui. Quem está iniciando, né, por esse vídeo, tem que assistir o vídeo 1 e o vídeo 2, tá, pessoal? Então, nós já falamos aqui, ó, nessa parte dessas principais propriedades aqui. Existem outras, mas essas aqui são as principais, tá bom? Então, para resolver logaritmo, na verdade, a gente mexe com potência, tá bom? Então, a condição de existência do logaritmo é o seguinte, ó, a base tem que ser um número positivo e não pode ser 1. Assim como na função potência, nós definimos assim também, né? Quando nós falamos de função potência, f de x é igual a elevado a x, o a tinha essa mesma restrição aqui, ok? Então, alguns exemplos aqui só para a gente pensar. O log de a na base a, assim que nós lemos, é igual a 1. Pois, ó, só pegar isso aqui e elevar a 1. a elevado a 1 é igual ao próprio a. O log, em qualquer base, vale isso aqui, tá, pessoal? Toda vez que nós temos 1 no logaritmando, o logaritmo vale 0, porque a elevado a 0 é igual a 1. Só usar essa regra aqui que você vai perceber isso, ó. Tá? Transforma o logaritmo em uma potência. Pega a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Sempre assim, tá bom? Existem diversas propriedades. Não vou falar uma por uma aqui, não é o objetivo principal da aula, mas só lembrar que existe. Quem tiver dúvidas tem que dar uma estudada nisso daí, tá, pessoal? Então, o logaritmo do produto nós transformamos no log, né, na soma do log, ok? Logaritmo da divisão se transforma na subtração dos logs. Logaritmo da potência, ó, a potência sai multiplicando, tá aqui na frente. A propriedade aqui, quando você tem uma potência aqui na base, olha só, ela sai para frente aqui no formato de fração, não se esqueçam disso, tá? A potência aqui era no logaritmando e agora é na base, cuidado com isso. E a mudança de base, né? Então, se eu tenho o logaritmo de a, lemos assim, ó, na base b, e eu só sei calcular ou ter uma tabela. Antigamente o pessoal usava tabelas, né, nos livros, numa base, geralmente a base 10, tá? Nas calculadoras também a gente usa isso, tá, pessoal? Vamos supor que na sua calculadora só calcula o o logaritmo na base 10. Então, você tem que mudar de base para encontrar, por exemplo, aqui o log, só um exemplo bem rapidinho aqui, de 3 na base 2. Né? Já que a base é 2, é diferente do que você teria na calculadora. Então, você pega a nova base, que, por exemplo, seria 10, aqui mas pode ser qualquer uma, do logaritmando, e depois o log da mesma base, da base do seu logaritmo. Tá bom? Propriedades bem conhecidas, pessoal. Então, tá aqui, de novo, a mesma propriedade. Se nós multiplicarmos aqui, a gente sai com essa aqui, tá bom? A gente consegue mostrar facilmente, né? Que se eu inverter aqui a base e o logaritmando, vai dar igual a 1, ok? Tá aqui o exemplo, log de 3, perdão, o log de 4 na base 3, mudou a base, né? Na base 4. Então, é o logaritmo de 4 no logaritmando aqui, ó, por isso ficou 4 aqui. E aí depois pega a base e traz para cá, tá? Que deu, esse aqui vai dar 1, e se multiplicar cruzado a gente vai ver que vai dar 1 aqui, ó, tá bom? Então são propriedades aí que ajudam você a resolver exercícios. Quanto mais propriedades você conhecer, melhor. Por isso que você tem que sempre ler os livros, pessoal, não corram dos livros, tá bom? Então vamos à função logarítmica, pessoal. Então como que é a função logarítmica? Tá aqui, né? A função é definida como log de a, e o x é o logaritmando. Qualquer x maior do que 0 e o a tem que ser também maior do que 0, diferente de 1. Ó. Não se esqueçam disso.
tá? Então, por definição, ó, duas condições que nós chamamos condições de existência. O x sempre tem que ser positivo, tá? E o a também positivo, diferente de 1. Então, olha o gráfico da função que você vai lembrar isso. Eu não tenho na parte negativa. O x meu não pode ser negativo. Eu estou riscando aqui, ó, não pode ser nessa parte. Então, tem que ser maior do que 0, tá bom? E aí, o nosso gráfico é esse daqui. Aqui nós temos a base meio aqui, tá bom? Tá aqui, né? Se você fizer as continhas aqui. Perdão, aqui na verdade não é meio não, 2, né? O log de x na base 2, tá? Observe que é crescente, ok? E agora no outro exemplo nós temos aqui o log de x na base meio. E aí a função é decrescente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, pessoal? Já nos vídeos anteriores, nas funções anteriores, nós falamos domínio, imagem, acho que isso já está bem claro, tá? Mas de qualquer forma, vamos falar aqui, ó. Sempre vai ter a raiz, é no 1, ok? A imagem agora dessa função é qualquer valor, então são os reais. O domínio, acabamos de falar, né? O domínio da função, vou colocar aqui domínio de f. Tem a restrição, então são os reais, não pode ser 0 e só os positivos, tá bom? Nesse caso, ser crescente ou decrescente depende da base. Se a base está entre, né, 1 e 0, a função é decrescente, tá bom? E se a base, que é o caso anterior, que é o 2 aqui, ó, se a base é maior do que 1, a função é crescente, tá? Como eu disse no vídeo 1, se você analisando o gráfico, você tira várias informações. Já falamos isso, tá? De novo, se você está começando por esse vídeo, assista os outros para você entender a aula na íntegra. Bom, pessoal, vamos agora associar o logaritmo com a exponencial, tá? Exponencial natural, tá? Falei no vídeo 2, esse é o terceiro vídeo, da constante e, né? Que é aproximadamente 2,71. Aproximadamente, vou colocar assim, tá? 2,71. Deixa eu melhorar essa simbologia aqui para ficar o aproximado. Nós escrevemos ele geralmente assim, ó, né? Então deixa eu só, bom que vocês vão aprendendo aí a usar a simbologia correta aqui na matemática. Aproximadamente 2, bom. Mas o e é um número irracional, tá, pessoal? Irracional, ó, uma constante do cálculo, ok? Tem de interessante, pessoal, que quando nós fizemos aqui, ó, o log ou o logaritmo na base e recebe o nome especial, ln. Então, toda vez que vocês verem, né, trabalharem com isso daqui, ln, você já sabe que é o log na base e. E as calculadoras, atenção, e os livros, quando escreve só log, quando omite a base, quer dizer que a base é 10, tá bom? Então, cuidado com isso aí, é o logaritmo decimal e o logaritmo natural, ln e log, tá? Outra coisa que tem de interessante é que a função exponencial, olha aqui, ó, função exponencial é a inversa da função logarítmica, tá, pessoal? É a inversa. E aí tem essa propriedade nos gráficos aqui, ó. Essa é a função log e essa aqui é a exponencial. Tá até aqui no cantinho, ó. 10 elevado a x, tá aqui, e log de x, né? 10 elevado a x é essa aqui, cresce bem rápido, ó. E o log tá aqui. Okay? Uma é inversa da outra. Quer dizer que se eu compor as duas, vai dar a função identidade. Ok? Então, já fizemos praticamente esse resumo aqui. Está aqui o gráfico, né? Nunca vai tocar o eixo y. Então, o y nunca será tocado. Quer dizer que no zero aqui é a bolinha aberta. Se a gente for bem, para ser bem didático, a bolinha aberta no zero. Daqui para cá eu posso colocar qualquer valor. Por isso que são todos reais, menos o zero. Todos reais positivos, né? O domínio, ó. Reais positivo diferente de zero, asterisco aqui. A imagem são todos os reais. O sinal aí vai depender, né? Então nesse caso aqui, ó, ela é positiva nessa parte aqui, ó, entre o 0 e 1 e negativa a partir do 1, tá bom? Nesse caso ela é decrescente. Ponto de máximo e de mínimo não tem, né? De novo, já falei isso também, tá? Se eu quiser estudar ela no seu domínio aqui, ó. Mas se eu fizer uma restrição, por exemplo, de, vamos supor que, ó, do 1, só quero a parte negativa. Vamos pegar aqui, do 1
até o 10, só para exemplificar, tá, pessoal? Poderia ser qualquer número aqui, ou do 1 até infinito, tá? Então ela já começa a ter um ponto de máximo, porque o maior ponto dela seria esse aqui, 0, ó. Então o máximo nesse caso aqui, ó, se ela tivesse restrito isso aqui, né, o domínio seria de 1 até 10, e a imagem seria os reais. Então o maior valor possível seria 0, e o resto seria todo negativo. Então cuidado, eu já falei isso, ponto de máximo depende muito do domínio, onde você está definindo a função. Então você vai olhar o gráfico, vai olhar a expressão e vai concluir isso. Caso seja a maneira genérica, aí não tem ponto de máximo nem de mínimo, ok? Então nós fechamos, pessoal, um pouquinho de cada função, tá? Vou voltar aqui rapidamente lá nos sumários, só para vocês verem, né, o que nós falamos na aula de hoje, para fazer alguns exercícios, né? Usando algumas dessas funções aí. Então, nós estudamos essas funções aqui, ó, as funções constante, função do primeiro grau, que é a função afim, linear, identidade, quadrática, exponencial e logarítmica, tá? Durante os 3 vídeos aí. Então, assista os 3, ok? Falamos de algumas propriedades e gráficos de cada uma delas. Vamos fazer agora alguns exercícios aí, tá? Para a gente aplicar esse conhecimento que nós adquirimos aqui nessas videoaulas. Vamos fazer aqui alguns exercícios, né? Tá? Então, olha só, primeiro exercício, pessoal. A função ax mais b, função afim, né? Ou função do primeiro grau, como queiram, está representado na figura. O valor de a mais b, então nós queremos descobrir quem que é o a e quem que é o b aqui. Vou usar aquela teoria que eu mostrei para vocês da equação segmentária, tá, pessoal? A equação segmentária nós falamos é x sobre a mais y sobre b. Existem outras formas, tá? Vou usar essa aqui. E nós falamos que o a é esse ponto do x, tá aqui o a, e aqui o b, tá? Não confundir com essa equação aqui, ó, que é a equação reduzida, tá bom? Então seria assim, ó, x sobre menos 2 mais y sobre 1 igual a 1. E aí, para chegar nisso daqui, ó, f de x, a gente já falou várias vezes. É a mesma coisa que escrever y igual a x mais b. Só isolar o y, né? Y sobre 1 é y, tá bom? Menos x sobre 2 vai para cá, x sobre 2 positivo. E esse aqui já estava aqui, mais 1, tá bom? E aí sim, quem que é o nosso a? Então, o nosso a é meio e o nosso b é 1. Minúsculos, não confunda aqui, maiúsculos, ó. Equação segmentária. Cuidado, pessoal, tá? E o exercício pergunta o quê? O valor da soma a mais b. Então, meio mais 1, a mais b, 1,5 ou 3 meio, né? Letra C, tá bom? Então, tá aqui, ó, letra C. Bem simples. Dá para resolver de outras maneiras? Dá para criar um sisteminha 2x2 e resolver. Essa aqui é a maneira que eu escolhi, tá, pessoal? Fica aí para vocês tentarem fazer de outra forma também. Uma produtora pretende lançar, segundo exercício, né? Enumerando aqui, ó, segundo exercício, um filme em fita de vídeo e prevê uma venda de 20 mil cópias. Vamos anotando esses valores aqui, né? Venda 20 mil cópias, tá bom? O custo fixo do filme foi custo, vamos colocar aqui custo fixo, sim, para não esquecer, 150 mil. E o custo por unidade foi 20, né? Custo unidade, 20 reais. Vou colocar a vírgula aqui, ó, cuidado para não confundir vírgula e ponto, tá bom? Qual o preço mínimo que deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízo, tá? Então, exercício bem simples, né, pessoal? Porque assim, ó, qual que é o custo total? O custo fixo foi 150, mas cada fita custou 20, né? Então, o custo total, vamos colocar assim, ó, custo total é o 150 mil fixo, digamos aí, locação lá do estúdio, essas coisas tudo, né? Ok? Estrutura, mais 20 mil vezes 20 reais aqui, ó. 20 mil fitas que foi gravadas vezes 20. Vou até colocar 20 assim, tá? Fazendo essa continha aqui, vai dar 400 mil, né? Aqui, 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4, somos 0 aqui, com mais 150 mil, já fazendo isso aqui rapidinho, vai dar 550 mil, né? Então, pronto. Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. 550 mil. Isso aqui é o custo total, ok? Bem simples, né? E agora, a venda vai depender do número de fitas vendido, né? Então, a venda, vamos colocar assim, ó, que depende aqui de F, de fitas, vai ser 20 mil, que é o número de fitas total, vezes o valor de cada fita, né? Que é o que ele quer saber. E isso aqui, ao mesmo tempo, tem que ser pelo menos igual a 550. É isso que ele perguntou, ó. 550 mil. Então, calculei o custo
e vou dividir isso aqui por 20 mil, né? Se a gente fosse olhar aqui, ó, isso aqui é uma função afim, né? Ó, tá? Ou uma função linear, tanto faz aí, tá? Então, função do primeiro grau, digamos assim, né? Onde não tem um termo independente, tá bom? Então, f é 550 mil dividido por 20 mil. Cortar aqui 3 zeros, dá para até cortar mais um zero aqui. Ficou 55 dividido por 2, 22,5. Então a resposta é essa aqui, letra B. Tem que vender para não ter prejuízo, pelo menos 22,5. Tá bom? Então é o valor mínimo que ele pode vender. Se vender menos que isso, leva prejuízo, porque gastou 550 mil. Tá? Bem simples, uma aplicaçãozinha bem simples aí da função linear, né? Terceiro exercício. Sendo x e y números reais, tal que, né, ó, o x vai de 0 até 3 e y, x ao quadrado menos 2x. Os valores mínimos e máximos de y são nessa ordem iguais a... Ó, que interessante. Falei bastante isso nas aulas. F de x, a gente pode pensar como função. Ela vai do 0 até o 3, né, o domínio da função. Tá vendo? Ele não falou que é o domínio, mas te deu a informação aqui. E a função faz o quê, pessoal? Ela pega cada x e leva no x ao quadrado menos 2x, função do segundo grau aqui. Então, quer saber qual que é o valor máximo e o valor mínimo de uma função do segundo grau, tá bom? Essa função do segundo grau, a gente pode perceber que ela tá aqui, ó, né? Parábola voltada para cima. Ela não tem um termo B, se vocês olharem isso aqui, ela vai estar assim, ó. Tá? Ficou meio ruim aqui, mas dá para entender, ó. X... y, ela passa no 0, tá bom? Crescente. E vai, a gente quer estudar até o 3. Então é só substituir, né? Quando for 0 aqui, é óbvio que vai dar 0, né, pessoal? Ó, 0, tá bom? Mas o ponto de mínimo dela é aqui, ó. Ok? A gente tem que saber quem que é esse valor aqui. Qual que é esse valor aqui, pessoal? Se a gente fizer uma continha muito simples aí, a gente vai ver que esse valor aqui é 2. Como que você pode fazer isso? É só fatorar aqui, ó. Tá? Nem precisa fazer Bhaskara, mas se quiser também faz. Eu vou fatorar, né? Ó, a gente quer que x ao quadrado menos 2x seja igual a 0. Então, x vai ser igual a x vezes x menos 2 igual a 0. Então, o produto de dois números dando 0, ou x é 0, ou x menos 2 é 0. Né? Se x menos 2 é igual a 0, quer dizer que x é igual a 2. Então, as duas raízes é 0, que a gente já sabia, e 2. Tá bom? De novo, achou rápido, achou difícil, faz Bhaskara, analise direitinho, né? Chegar aqui a gente já tem que ser um pouquinho mais rápido, ok? Então, o número 3, ele tá para frente um pouquinho aqui, ó, do gráfico, né? Tá para cá. Então, como a função é crescente nessa parte aqui, ó, ela vai crescer daqui para cá, melhorar aqui um pouquinho o gráfico, tá? Então, o ponto de máximo vai ser no 3, é só substituir. Então, o ponto de máximo, ó, é só pegar f de 3. F de 3 vai dar quanto? 3 ao quadrado dá 9, menos 6, 3. Então já sabemos. E outra informação, ponto de mínimo está aqui, ó, no x do vértice. A gente falou disso. Dá para ver que é negativo. Então eu já sei um que é 3 e o outro tem que ser negativo. Então só achar essa combinação. Olha aqui, ó. 3 para o y e menos 1. Então o mínimo é menos 1 e o outro é 3. A única resposta, inclusive, que tinha 3, né? Nem precisaria fazer as continhas aqui. Tá bom? Continuando aqui, pessoal. Vamos fazer mais um exercício aqui. Então vamos ler aqui o exercício. Aliás, vou fechar o vídeo aqui e depois vou fazer isso aqui na quarta aula, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal.